A Tchecoslováquia foi um país de vida curta, nasceu em 1918 e terminou em 1993, mas bastante marcante aí ao longo do século XX. A Tchecoslováquia surgiu do colapso do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro perdeu a Primeira Guerra Mundial ao lado de Alemanha e Império Otomano, e vários povos que formavam esse grande império acabaram se tornando nações independentes, entre eles os tchecos e os eslovacos. Os eslovacos habitavam a Eslováquia e os tchecos habitavam a região da Boêmia, exatamente, e da Morávia. Desde o final do século XIX, que tchecos e eslovacos já tentavam se articular para se libertar desse domínio austro-húngaro. É interessante destacar que tchecos e eslovacos falavam línguas diferentes e tinham culturas diferentes. Ou seja, essa união ela era mais uma forma de tentar lutar contra o opressor, que no caso eram os austro-húngaros, mas ela nunca foi uma união muito saudável, não. Tanto é que logo depois que o país foi criado, já começaram a surgir alguns problemas entre tchecos e eslovacos. Até porque também a região da Eslováquia era bastante atrasada, era muito rural, enquanto que a região onde os tchecos moravam, que era a Boêmia e a Morávia, era uma região consideravelmente desenvolvida, principalmente porque havia muitas indústrias nessa região. Uma delas é a Tatra. Não confundir Tatra com Tata. Tata é uma indústria na Índia. Tatra é uma famosa indústria da Tchequia. Essa fábrica de caminhões pesados foi criada lá no século XIX e existe até hoje. Inclusive a Tatra foi a terceira empresa no mundo a fabricar automóveis. Isso lá em 1898. Então daí dá para perceber que a parte onde os tchecos moravam tinha uma forte indústria. Em 1938, uma parte da Tchecoslováquia foi invadida pelos alemães. Naquele momento, Hitler estava aumentando o poderio da Alemanha e invadiu a região dos Sudetos, alegando que era uma área onde moravam alemães. E isso era uma verdade. Dos 15 milhões de habitantes da Tchecoslováquia, cerca de 3 milhões eram de origem alemã, e a maioria morava na região dos Sudetos, o que, de forma alguma, dava direito a Hitler de invadir uma parte da Tchecoslováquia. Logo após invadir os Sudetos, Hitler invade toda a Tchecoslováquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país sofreu os horrores do nazismo, mas em 1945, juntamente com a população local, o Exército Vermelho liberta a Tchecoslováquia do domínio nazista. Ocorrem eleições, e nessas eleições o Partido Comunista ganha muitos votos e acaba que um representante comunista é indicado para ser primeiro-ministro. No ano de 48, o governo entra em crise, vários ministros renunciam e os comunistas se aproveitam desse momento de distúrbio para tomar o poder. Então a Tchecoslováquia se torna um país comunista. Socialista, melhor dizendo, né? É o termo mais adequado. Ao longo da década de 50, a Tchecoslováquia tem um crescimento econômico considerável, só que nos anos 60 vem uma crise. O país enfrenta uma longa estagnação. Nesse cenário de crise econômica, acaba que a população também começa a se manifestar de forma mais incisiva. E em 68, como reação, o Partido Comunista ele acaba que indica o Alexander Dubček como líder e, consequentemente, como governante da Tchecoslováquia. O Dubček ele propõe humanizar o socialismo, então ele propõe uma série de mudanças para que o país começasse uma nova fase do socialismo. Inclusive, essas mudanças elas eram amplamente discutidas com o povo, o que agradou muito a população em geral. Então ele propunha liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito à livre circulação. Só que essas mudanças propostas por Dubček não agradaram nem um pouco os soviéticos. Então, em agosto de 68, a Tchecoslováquia é invadida pelos países do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma aliança entre os países socialistas do leste europeu, liderada, né, pela União Soviética. O país é invadido, a maioria dos reformistas são presos, expulsos do Partido Comunista, vários perdem emprego, são até expulsos da Tchecoslováquia, alguns inclusive são assassinados. Já no final dos anos 80, no âmbito da perestroika e da glasnost, as duas reformas que Gorbachev havia iniciado na União Soviética, começam a haver protestos pedindo mais liberdade na Tchecoslováquia. Esses protestos vão aumentando, alguns são duramente reprimidos, o que faz com que a população passe a protestar ainda mais, em vez de se amedrontar. E no final de 89,
ocorrem eleições, e nessas eleições os comunistas perdem. Então, oficialmente, essas eleições marcam o fim do regime socialista na Tchecoslováquia. O poeta Václav Havel foi eleito presidente e o país começou a enfrentar algumas dificuldades. As tensões entre tchecos e eslovacos, que sempre existiram, elas aumentam. E em 92, para evitar uma guerra civil, como estava acontecendo na Iugoslávia, o Václav Havel, juntamente com políticos da Eslováquia, chegam no consenso de que seria melhor dissolver o país. Então, tchecos e eslovacos se separam e no dia 1º de janeiro de 1993 surgem dois novos países, a Eslováquia e a República Tcheca. A partir de 2016, a República Tcheca solicitou à ONU que em todos os documentos, em todas as reuniões organizadas pela ONU, o país não seja mais identificado como República Tcheca, mas sim como Tchequia. Então já fica a dica aí. Não existe mais República Tcheca. A República Tcheca mudou de nome. O nome atual é Tchequia. E a República Tcheca ela marcou a época também porque no setor esportivo era um país bastante competitivo. Ganhava muitas medalhas em Olimpíadas, teve grandes atletas como Emil Zatopek no atletismo, tinha até o apelido de locomotiva humana. No futebol, a seleção da Tchecoslováquia conseguiu grande destaque, foi 2 vezes finalista de Copa do Mundo. Em 34 perdeu para a Itália, em 62 perdeu para o Brasil. A Tchecoslováquia também conquistou uma Eurocopa em 76, em cima da Alemanha, e uma medalha de ouro olímpica nos Jogos Olímpicos de Moscou em 80. Bem, se você gostou do vídeo, peço aí que curta, compartilhe, deixe comentário e se ainda não for inscrito, dá uma moral e se inscreva no canal. Obrigado.